Frederico Duboc, por que Trump quer tanto que Xi Jinping consiga autorizar essa venda do TikTok para uma empresa americana? Isso. Não é uma questão recente, é uma questão que já vem se arrastando há muito tempo nos Estados Unidos. Vem de uma lei aprovada no fim do governo Biden, né, que exigia a transferência do controle do TikTok, que é controlada por uma empresa chinesa chamada ByteDance, para empresas americanas. Isso é um processo que vai se arrastando. No início dessa semana, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, teve reunido com negociadores chineses na Espanha. Foi anunciado um acordo para a transferência de controle, né, que é a exigência dessa lei do governo Biden, e que tem sido adiado, já nessa terça-feira foi adiado pela quarta vez o prazo para a efetivação da transferência de controle. E espera-se que nessa reunião, que estava marcada agora para 9 horas da manhã em Washington, 10 horas em Brasília, que é um telefonema, é o segundo telefonema envolvendo Donald Trump e Xi Jinping desde que Trump assumiu o poder, né, para discutir isso, discutir também a questão tarifária e discutir também a questão dos processadores do NVIDIA, né, para inteligência artificial e venda para os chineses. Mas voltando ao TikTok, como é que começa essa história, né? O TikTok é uma empresa de rede social, é a quarta rede social mais influente, com mais acessos nos Estados Unidos, né? Nós temos uma arte que mostra algumas informações sobre o TikTok. Isso. O TikTok, em todo o mundo, ele tem 1 bilhão e meio de usuários por mês. Só nos Estados Unidos são 135 milhões de usuários, né? Eles ficam, em média, 53 minutos. Adolescentes ficam até 1h30 por dia no TikTok, né? Ele gera um faturamento de 23 bilhões de dólares. Para esse ano, só em receita publicitária, espera-se 33 bilhões. E daqui a 2 anos, 51 bilhões de dólares, né? Só perde em abrangência nos Estados Unidos para o Facebook, o YouTube e para o Instagram, né? Então, essas 3 primeiras de propriedade americana, né, que é a Meta e a Alphabet, né, que é do Google. Agora, essa questão do controle, ele vem se arrastando já desde 2017. Em 2017, a China aprovou o que chama a Lei de Inteligência Nacional. E essa Lei de Inteligência Nacional, no artigo 7º, fala que as empresas chinesas devem compartilhar informações e ajudar nas investigações, né, compartilhando informações de usuários para o governo chinês, para a averiguação de investigações, controle de informação. Nós lembramos que a China é um dos países que tem o controle de internet mais duros do mundo, né? E aí a gente fala assim, os Estados Unidos são os maiores usuários do TikTok. Mas a China não é o maior país do mundo e não é dono do TikTok? Ou seja, a China, apesar de ser dono do TikTok, não tem TikTok dentro da China. E é impressionante essa informação, né, Fred? Porque, assim, a gente imagina que os usuários seriam dominantemente chineses, ou seja, os chineses não podem utilizar o TikTok porque o governo não autoriza. Não autoriza. E aí é uma coisa que o Trump também acaba sempre questionando, né? Por que os Estados Unidos podem utilizar livremente e os próprios chineses não utilizam, né? Isso. Lá, a ByteDance tem uma plataforma completamente diferente. Chama-se Douyin. Essa Douyin tem 600 milhões de usuários, né? E tem restrições para o uso por adolescentes. Os menores de 14 anos só podem usar até 40 minutos por dia. Ela tem um compartilhamento de informações maior com o Estado e tem um bloqueio de informações. Numa matéria da CNN americana, fazendo um teste dessa Douyin,
ela fizeram a seguinte pergunta, né? O que ocorreu na Praça Tiananmen nos anos 80? Não há nenhuma resposta sobre o massacre da Praça da Paz Celestial, né? Enquanto, quando você faz essa pesquisa no TikTok, ela já dá alguma resposta. E, além do mais, tem uma outra preocupação de segurança com relação ao TikTok. A China, o governo chinês, ela tem uma participação acionária. É pequena, em torno de 1% por meio de outras empresas ligadas ao governo chinês e entidades do governo chinês. Mas elas têm ações que dão direito, mesmo com 1%, ao veto em decisões da empresa e também a informações sobre controle acionário. Então é uma coisa assim, apesar da pequena presença, isso gerou muita desconfiança. Tanto é que em 2017, o Exército dos Estados Unidos proibiu o uso de redes sociais, em especial o TikTok, dentro das bases. Diz que os militares não poderiam ter esse aplicativo nos seus celulares por uma questão de cibersegurança. Então, isso tudo gerou um caldo que levou a decisões judiciais da Suprema Corte dos Estados Unidos e essa lei. Mas, por outro lado, há um interesse muito grande do Trump em continuar com o TikTok. Porque você pode perguntar, poxa, então não bastaria simplesmente acabar com o TikTok nos Estados Unidos? Assim, primeiro nós vimos da parte mercadológica, já é um gigante. Abrir mão de uma empresa com faturamento de 23 bilhões de dólares é temerário. Mas tem uma outra referência também. As redes sociais interessam muito ao Donald Trump, em especial o TikTok, porque fala com um público que os republicanos descobriram nas eleições, né, que eles poderiam chegar até eles, que normalmente é um público que votava com os democratas, e eles começaram a chegar na campanha eleitoral e, mais recentemente, a própria Casa Branca, em agosto, abriu sua própria conta no TikTok, mesmo no meio dessa confusão toda. E qual que é esse público? 60% dos usuários do TikTok são mulheres e quase 1 em cada 4 são jovens de 18 a 24 anos, que normalmente votavam com os democratas, e ele conseguiu, por meio dessa rede social que o Trump usou com muita habilidade durante a campanha eleitoral, falar com esses jovens. E as redes sociais têm se mostrado uma alternativa na mão do Donald Trump contra os grupos de mídia, em especial a televisão nos Estados Unidos, né? As redes sociais, segundo o Reuters Institute, os norte-americanos acessam informações e notícias, 54% dos norte-americanos acessam informações e notícias por meio das redes sociais, 50% por meio da TV e menos que 50%, 46%, 47% por meio de aplicativos dos meios de comunicação tradicionais, né? E essa é uma informação muito sensível para o Trump nesse combate que ele tem com relação à TV, porque a TV também tem muita associação com os membros do Partido Democrata. Historicamente, eles ocuparam mais esses espaços, né, dentro do noticiário de TV e acabavam tendo uma projeção maior, né? Fred, agora uma questão, a gente teve esse caso aí do X, né, quando o Twitter foi vendido para o Elon Musk, a gente viu uma mudança de nome, de algumas diretrizes também, até de direitos autorais e de legislação e tratamento de dados. É possível a gente já imaginar o que pode acontecer com o TikTok caso alguma empresa americana venha a comprá-lo? A gente imagina que não vai ser o Elon Musk, porque ele e Trump estão meio que brigados, né? Será que afetaria alguma coisa o uso da plataforma aqui no Brasil? Já tem alguma especulação nesse sentido? Não, eu não tenho informações dessas especulações de quem poderia estar comprando. A ideia é que esteja sendo apresentado nesse momento, né, nessa ligação entre os dois, né? Não tem também muita informação sobre o que pode acontecer em seguida, mas a gente vê que há um empenho muito grande do Donald Trump em preservar. Ele já prorrogou esse prazo para negociação por 4 vezes. Ele vê um valor, né, nessa questão, e Trump ele se cerca muito desses empresários, tanto da tecnologia quanto
da internet desde a campanha, e ele pôs muito em evidência eles na cerimônia de posse. E mesmo assim, se você vê os últimos eventos em que o Trump participou, os jantares, etc., ele faz questão de convidar os executivos da Meta, da Alphabet, como você falou, o Elon Musk, ele distanciou um pouco depois das discussões quando ele saiu do DOGE, né, a Departamento de Eficiência Governamental. Mas ele mantém esse contato e ele está muito amparado. Foram os grandes doadores de campanha nas eleições e também são pessoas que são muito influentes agora. Para você ter uma ideia, o CEO da NVIDIA, né, aí não é da internet, aí é de alta tecnologia, que produz processadores para inteligência artificial. Ele esteve com o Donald Trump na viagem agora ao Reino Unido. Sim. E participou, inclusive, de um fechamento de acordo de mais de 15 bilhões de dólares lá no Reino Unido. Então, ele se cerca dessas pessoas e eu não acredito que ele vá abrir mão desse canal, né, que ele tem, que ele manipula com muito mais habilidade do que a oposição norte-americana e que garante a ele um espaço de interlocução muito grande. Agora, ele é pressionado justamente por conta dessas questões dos riscos de segurança que foram apontados ao longo dos anos, né, e dessa articulação dos democratas que percebem também que estão perdendo espaço na guerra de comunicação com o Donald Trump.